Eu sou Elisa Guerra, estudante de psicologia, e muito obrigada por terem indicado Code Geass. Bora conversar sobre um dos caras mais inteligentes dos animes e tentar desvendar um pouco aí da psicologia por trás dele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem personagens aí vinculando com psicologia. E também já deixa o seu like. Logo no primeiro episódio, o anime já faz questão de entrar e mostrar aí pra gente que Lelouch é um cara muito inteligente, acima da média. Perspicaz, estrategista, enfim. Rival, 次の授業に間に合うには何分後にここを出ればいい？飛ばせば20分ほどで。なら帰りは安全運転で頼む。A gente pode dizer que ele utiliza bastante da sua inteligência fluida. Para quem ainda não assistiu o vídeo do Shikamaru, onde a gente explica a definição de inteligência fluida e cristalizada, aqui vai um breve resumo para você não ficar perdido por aqui. Na psicologia, a gente usa bastante esse termo de inteligência cristalizada, que seria aquela que a gente adquire ao longo da vida por experiências e pelo ambiente em que a gente está. E ela é geralmente influenciada também pela cultura. Já a inteligência fluida é basicamente falando uma capacidade de resolver problemas e de forma aí mais imediata, digamos assim. Ambas as inteligências trabalham juntas, mas é inegável o destaque que Lelouch tem na sua inteligência fluida. Mas o ponto que eu quero tocar hoje não é exatamente esse, então bora. Antes de Lelouch conseguir o seu poder, e aí de manipular pessoas, fazendo elas seguirem as suas ordens sem contestar, ele também tem um passado bastante profundo e que explica o porquê dos seus objetivos como agente do caos. Ele era filho do imperador do Sagrado Império da Britânia, que foi aí deserdado junto com a sua irmã logo após testemunhar a morte da sua mãe. Ele foi usado também como moeda de troca com o Japão, que estava sendo conquistado pela Britânia e logo se chamaria Área 11, ou seja, TEPT. Lelouch, obviamente, assim como a maioria dos protagonistas que tem um passado sombrio, ele teve o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que, como o nome já diz, ele é desencadeado após o sujeito ser exposto a um evento de extremo trauma ou estresse, do qual ele não consegue lidar ou gerir muito bem, trazendo consequências e prejuízos para quem está ao redor e para ele mesmo. Ele cresceu nutrindo certos sentimentos de rancor e vingança e viu nos seus poderes uma forma mais rápida de saciar isso. Confesso que no início do anime, quando eu ainda não tinha muitas informações aí suficientes sobre ele, foi difícil para mim entender e separar o que era real a motivação do Lelouch, afinal. Ele oscilava entre um salvador que poderia libertar o povo de um governo tirano e um cara super rancoroso que estava buscando a todo custo trazer sofrimento para aqueles que o rejeitaram. Spoiler, ele é ambos. E é isso o fascinante. Ele é o bem e o mal na medida em que ele é frio, ele também se importa. Por mais que ele seja um estrategista, muitas vezes ele erra e ele acaba tendo que contar com o improviso ou até mesmo com a sorte. Como naquele episódio que ele quase foi pego pela Cornélia, se não fosse a CC lá aparecer e livrá-lo. E pra ser sincera, eu não tô trazendo isso como um defeito. Pelo contrário, eu acho que isso nos aproxima mais do personagem e humaniza ele. Mas o que é mais contraditório é ele lutar pela liberdade, porém usando um poder que remove o livre-arbítrio das pessoas. E é aqui que eu quero me aprofundar. O personagem diz que os fins justificam os meios, mas será que utilizar de um objetivo coletivo para atingir o seu objetivo pessoal é algo que vale a pena? Bom, a gente já sabe que o Japão tinha sido invadido pelo Império Britaniano e o povo sofreu com esse império meio que apagando a identidade da nação. Ou seja, o Japão agora se chamava Área 11, houve uma demonização dos guetos, onde os nativos foram todos jogados lá, e eles agora também se chamavam Onzes, e tudo numa tentativa de apagar a subjetividade das pessoas que viviam lá. Elas eram totalmente marginalizadas, viviam na pobreza e sofriam severas agressões militares. Suas únicas funções sociais na perspectiva do Império era produzir, ou seja, mão de obra barata. Para abordar esse aspecto da narrativa, eu quero falar do filósofo e psicólogo e também meu teórico favorito, Michel Foucault. No livro Vigiar e Punir, ele fala sobre corpos dóceis, ou seja, um corpo que se torna alvo de poder e o ideal para o sistema seria um corpo dócil, que seria uma união de utilidade e obediência. O melhor soldado seria aquele que obedeceria a ordem sem questionar, assim como o Suzaku. E para Foucault, o corpo ideal seria dócil, aquele que o sistema afasta o valor político e aproxima somente da utilidade econômica, sem espaço para o eu. Foucault traz isso como uma crítica, e em Code Geass é exatamente isso que a gente pode observar acontecer.
o Império Britaniano criando corpos dóceis ali nos antigos japoneses. Todo esse contexto deixa margem para o surgimento de uma figura salvadora, e aí que Lelouch entra como o Zero. Assim, ele pode cumprir o seu propósito de vingança e ajudar um povo a se libertar. Mas, ao longo do anime, vemos que ele não trata nem mesmo o seu próprio grupo, seu próprio povo como prioridade. Ele deixa os seus objetivos pessoais o consumirem, e mesmo sendo símbolo aí de esperança para uma nação. Bora fazer uma salada de fruta de teóricos e trazer para a roda Friedrich Nietzsche. Ele tem uma frase que se encaixa muito bem nessas condutas do personagem, que é: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha demais para o abismo olha de volta para você. Ou seja, Lelouch olhou tanto tempo para o mal que o mal olhou de volta para ele. E aos poucos o corrompia ainda mais. Logo no início a gente vê que ele ficou um pouco abalado por ter matado Clovis, mas poucos episódios depois a gente já não vê mais esses sinais. Como Lelouch é um príncipe exilado, ele testemunhou como as forças armadas da Britânia derrotaram o Japão e ele prometeu a si mesmo que destruiria a Britânia com suas próprias mãos. Sendo um estudante comum que sem querer adquiriu o Guias, ou o poder dos reis, ele aproveitou a oportunidade para formar um exército que iria desafiar o domínio britânico. O filósofo Maquiavel trouxe em suas obras como lidar com um exército. Maquiavel desprezava o uso de mercenários ou de forças auxiliares. Em vez disso, ele propôs o uso de tropas nativas, porque ele acreditava que essas tropas nativas eram mais patriotas e mais leais ao seu monarca ou ao seu país, ao contrário dos outros tipos de exército. Lelouch fez exatamente isso. Ele estabeleceu os Cavaleiros Negros, que era um exército composto por nacionalistas japoneses que aspiravam à libertação do Japão, da Britânia, e ele garantiu que essas pessoas jurariam lealdade a ele, como Maquiavel descreve na sua obra O Príncipe. A forma como ele administrou os Cavaleiros Negros também pode se comparar à opinião de Maquiavel sobre como um príncipe deveria administrar a sua política. Maquiavel dizia que um príncipe sábio deveria prover de forma que, não importasse as circunstâncias, o cidadão sempre precisaria dele e de seu governo. Os Cavaleiros Negros se beneficiaram muito com as habilidades de Lelouch, obviamente. Ele era um bom tático e estrategista, podia prever os movimentos futuros de seus oponentes e prever os resultados prováveis aí de suas decisões de uma forma muito astuta. E Maquiavel também foi quem manteve o posicionamento de que é melhor ser temido do que ser amado, porque isso proporciona uma maior segurança para o Império, digamos assim. Por isso, Code Geass é uma obra incrível. Ela fala de um poder exercido em uma sociedade, os limites que a força de um povo aí pode ter, e de quebra ainda traz diversos paralelos que ocorreram ao longo da história da humanidade. Lelouch é um gênio, mas é um gênio muito próximo de nós, meros mortais, telespectadores, pois ele também se desespera e muitas vezes não sabe lidar com as suas frustrações e não se conforma com a realidade medíocre em que ele está inserido. Ele vai atrás, então é isso. Muito obrigada pela atenção de sempre, deixe o seu like, não esquece, por favor, eu não tenho os poderes do Lelouch, mas por favor deixe o seu like que ajuda no alcance desse vídeo. E se você tem algum anime aí para sugerir para eu assistir ou algum tema de vídeo, deixa aqui nos comentários que mais cedo ou mais tarde vai aparecer aqui no canal. Um beijo!